Um, dois, três e... Foi. Fala, rapaziada, tudo beleza? Gabica aqui na área para mais um Boteco do Clubão e um boteco muito especial onde a gente vai falar de NFL e a gente trouxe dois caras que manjam muito aqui do esporte para falar sobre esta temporada. Tô com o Jonas Caetano aqui também, que vai ser o nosso co-host aqui na área, e com o Zambrano. Seja bem-vindo, Zambrano. Agradeço pelo convite. Legal estar aqui com o Tadioto e vamos falar um pouco dessa temporada, das outras também. Boa, boa. E estamos também com o Tadioto. Tadioto aí que já vira e mexe, encosta aqui na casa. Seja bem-vindo novamente, meu querido. Salve, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos trocar essa ideia aí hoje sobre um tema diferente, né? Vamos ver se a gente consegue desempenhar bem aí. Boa, boa. Roda a vinheta então, galera. Vamos começar. Boa, rapaziada, lembrando aqui que é um oferecimento da Betfair aqui, os nossos botecos do Clubão, como sempre, tem link aí na descrição para você criar sua conta. E já vou começar aqui fazendo uma breve apresentação aí, Zambrano. Fala um pouquinho aí sobre essa trajetória sua de apostador, né, NFL e também acompanhando aí a competição, cara. Fala um pouquinho aí sobre essa sua vivência. Longa trajetória, né, NFL? Eu comecei a acompanhar em 2007 como apostador 2010, 2011. Eu já apostava, mas a NFL não era o foco. Eu comecei como todo mundo, né? Eu comecei apostando em futebol, que hoje é algo que eu nem assisto mais. Mas apostando mesmo desde 2011, né, na NFL. Caramba, tem muito tempo aí então e tem uma vivência muito grande. E até aproveitando, tá, pessoal, para fazer aqui um ótimo convite aqui para vocês. O Zambrano tem aí um guia completo da NFL que a gente vai deixar também aqui na descrição para você acessar, né, Zambrano? Que, cara, Zambrano não tem rede social, tá? Mas vocês com certeza vão conseguir ter acesso aí a esse conteúdo top que ele fez aqui para vocês, somente aí para vocês chegarem redonda aí nessa temporada, né? E também, já pode falar, Zambrano, perdão. O guia foi uma parceria do Pro Football com a VB Consultoria. Ele é mais uma prévia das equipes para a temporada. No entanto, apesar da temporada já ter começado, ele ainda tem uma aplicação prática até o final. Em todos os times eu destaquei pontos situacionais. Então, tem menções a jogos da semana 16. Tudo é óbvio que a dinâmica muda durante a temporada. Agora, alguns pontos eles são tradicionalmente ruins para algumas equipes ou bons para outras. Então tem esse tipo de conteúdo, tem prop players que nunca foi o meu mercado, que meu deu um trabalho gigantesco para fazer aquilo, mas que eu achei que ficou muito bem feito. Começaram bem, em geral, os prop players. E de resto tem a avaliação completa das equipes naquele nível bem extenso mesmo. Deu um trabalho absurdo, eu passei agosto inteiro fazendo, mas achei que ficou um trabalho bem legal. Então saiu lá em formato de revista. Que legal. Ó, galera, vocês já sabem, quando o cara já fala assim, pô, eu achei que eu fiz um bom trabalho, meu amigo, eu tenho certeza que deve ter até o peso ali, o número da camisa dos caras ali, né? Quanto o cara pega. O cara fala assim, você imagina, né? Em 30 dias, porque me pegaram de última hora, falou, dá tempo? Falei, dá, eu vou fazer um negócio menos elaborado. Nada, quando você começa. A última semana eu tava acordando 3 horas da manhã, que eu não saía da frente do computador. Aí, cara, o último time que eu fui escrever foi o San Francisco 49ers, e eu já tinha deixado eles de lado porque eu sabia que ia dar trabalho. Puta, quando eu peguei a defesa do 49ers, é todo mundo diferente, é todo mundo novo. Eu falei, eu não sei, pô, quem disser que sabe tá mentindo, ninguém sabe o que vai ser isso aqui. Tinha 5 novatos na defesa titular. Então é esse tipo de trabalho. Já imagino o nível já, galera. Então acesse aí o link na descrição. E passando aqui pro Tadioto, né, como vocês estão bem acostumados, né? Todas as vezes que a gente trouxe o Tadioto por aqui foi para falar de futebol, né, Tadioto? E essa é a primeira vez aí da NFL, então conta uma breve experiência sua aí na competição e aproveitem, tá, pessoal? Também vai ter link aqui na descrição nas redes sociais. Steak Cheia, você encontra o Tadioto no Instagram e no YouTube também, né, mano? Então, eu comecei... Na verdade, eu sempre gostei de NFL, um esporte que eu sempre fui apaixonado, enfim, desde daquela época lá das transmissões da Bandeirantes, lá com o Luciano do Vale narrando
foi onde eu comecei a assistir e peguei um gosto muito grande pela modalidade, e a partir de 2018 comecei a apostar esporadicamente em alguns jogos ali, ainda sem ter total compreensão assim de como funcionava a dinâmica dos mercados ali, e a partir de 2021 que eu comecei a levar mais a sério, né? 2021 foi um ano muito interessante para a NFL, porque a nível de liquidez foi onde basicamente deu uma explodida, assim, né? Parece que ela foi meio que descoberta, assim, pelo mercado de apostadores. Então, a partir dali começou a entrar muito mais dinheiro nos mercados do que a gente tinha anteriormente. Então, ficou muito mais interessante, principalmente de fazer trade nesse tipo de mercado. E aí eu comecei fazendo trade em 2021 e 2022 eu fiz trade nos playoffs, né, que eram justamente onde tem mais liquidez no mercado. E a partir de 2023 ali, 2022, 2023 foi quando eu comecei a trabalhar na temporada regular também, né? E de lá para cá fui tendo bons resultados assim, pela possibilidade de conseguir diversificar estratégias, assim, é uma liga que tem N possibilidades, apesar da liquidez ser concentrada em alguns mercados específicos, mas é muito bom de trabalhar quando você encontra jogos que tem liquidez interessante, você consegue fazer muita coisa. E aí, com o passar do tempo, eu acabei vendo que valia a pena me dedicar mais aos jogos de temporada regular. Então, desde ali de 2020, início de 2023, eu comecei a focar na temporada regular da NFL, e tive um grupo, montei um grupo daí em 2023, um grupo free, onde eu já passava as minhas entradas lá, e a partir de 2024 eu comecei a divulgar o meu trabalho como trader na NFL. Então, pelo menos um jogo por rodada ali, eu fazia live mostrando o meu trading, trabalhando nos jogos ao vivo ali com a galera, e teve uma receptividade muito boa. Então, nessa temporada eu criei um grupo só para isso, né? Antes estava meio que misturado tudo com o meu trabalho de futebol, então a galera que acompanhava tinha um perfil diferente, né? Não era a mesma galera que me acompanhava no meu trabalho em futebol, então criou-se essa necessidade, né? E aí eu acabei fazendo um grupo específico para fazer NFL, fazer trading em NFL com esse pessoal aí. Então, depois dá para deixar o link na descrição aí, quem quiser conhecer lá o trabalho. De vez em quando eu faço alguma coisa aberta para o resto da galera, mas esse grupo ele é fechado justamente para que a galera que tem interesse em fazer só futebol americano encontre lá e a gente possa trocar ideia, enfim, vira um ambiente ali também para que acabou criando meio que uma comunidade ali de galera que tem interesse só nisso, e a gente passa o dia conversando sobre isso lá quando tem jogo, é muito bacana. Show de bola. E, pessoal, antes da gente passar mais para análise, como que é analisar para apostar na NFL, acho que é importante mencionar também um pouquinho da regra do esporte, né? Porque é uma dinâmica totalmente diferente do futebol, do tênis, do basquete, do vôlei. Então, assim, explica um pouquinho, Zambrano, como que é a regra básica assim, do esporte. Não precisa entrar em detalhes, né? Mas explicar um pouquinho da dinâmica ataque e defesa, times especiais, como que avança em campo, como que funciona a pontuação, o básico, assim, para o pessoal que não entende, começar a entender um pouquinho, e quando a gente entrar na parte mais específica ali de análise, de analisar também um pouco da temporada atual, o pessoal entender um pouco melhor. Quando você vê, assim, pela primeira vez na NFL, causa uma estranheza muito grande, né? Parece que é um negócio muito complexo. Na verdade, não é. Na NFL é um grande pega-bandeira, na verdade. Você só tem que ir de um lado do campo para o outro até o final. Esse é o objetivo, basicamente. A cada jogada você tem 4 chances para avançar. Normalmente as equipes usam 3 e se elas ficam um pouco longe do objetivo, elas devolvem a bola para o adversário. Cada time tem o seu time de defesa, o seu time de ataque e o special teams, como você falou. O special teams normalmente é composto por reservas, tanto do ataque quanto da defesa. São poucos realmente especialistas de fato, é mais o kicker e o punter. E cada objetivo vale 6 pontos mais um chute extra, que dá 7 pontos.
Se você não conseguir alcançar o objetivo, mas estiver perto do gol, você pode chutar que vale 3 pontos. Basicamente isso. Parece complexo quando você mas não é muito, é um jogo intuitivo. Se você assistir um jogo, é a mesma coisa do beisebol. Muita gente fala, eu acho o beisebol um saco e tal. Mas é um jogo fácil de você pegar. Se você assistir um pouco e não for completamente retardado, você vai entender a regra do esporte. Agora, obviamente, você vai melhorando ao longo do tempo. Primeiro você vai entender uma coisa, depois você vai entender qual palavra? Entender o que torna uma equipe boa, o que torna uma equipe ruim e tal. A cada ano você aprende algo novo. Mas o básico é fácil de pegar. Tanto que é um esporte que cresce muito em popularidade no Brasil. Para a gente chegar a ter um jogo no Brasil, mostra que é um mercado gigantesco para a NFL. Eu lembro que eu comecei a acompanhar também, acho que mesma época que vocês, lembrando, 2007, 2008, eu lembro que o primeiro Super Bowl que eu acompanhei foi aquele do Pittsburgh Steelers contra a Arizona Cardinals, teve aquele touchdown do Santonio Holmes, que ele pegou com os 2 pezinhos assim no final da endzone ali, foi bem emocionante aquele Super Bowl. Foi um dos melhores Super Bowls. Foi um dos melhores Super Bowls, eu comecei bem naquela época, eu já me apaixonei de cara ali pela NFL, tanto que depois, no ano seguinte, eu fui procurar em jogar, joguei um ano full pad, joguei também flag football, né, que é outra modalidade, e pra galera entender, né, é um jogo muito estratégico, tem muitas nuances ali de estratégia, não só de defesa, mas de ataque, time especial também, e é muito legal de acompanhar, porque é um jogo muito intenso ali, né? Toda hora ali tá tendo a possibilidade de ter uma big play, um fumble, uma interceptação, um touchdown longo ali, uma corrida que o cara quebra um monte de tackle, então é muito dinâmico, acho que é por causa disso também que o brasileiro tá abraçando cada vez mais a NFL, né? Já teve 2 jogos aí lá na Arena Corinthians, né, no ano passado, agora esse ano também de novo. E vocês acham que a NFL vai trazer um jogo talvez pro Maracanã, um estádio maior ali, ou vocês acham que vai ficar em São Paulo ali por um tempo? O que vocês acham em relação a isso? Acho que uma dúvida que eu queria saber também em relação ao opinião de vocês quanto a isso. Parece que a ideia do ano que vem é ir para o Maracanã mesmo, ainda não saiu nada nesse sentido, a gente não sabe se vai ter 2 jogos, porque eu sei que a Arena ela tem um contrato que é mais de 2 partidas, então ela vai receber mais algum jogo, mas aparentemente para o ano que vem a ideia é ir para o Maracanã mesmo. Eu tava vendo uma entrevista do cara que ele trabalha para a Prefeitura de São Paulo, é uma empresa terceirizada da Prefeitura de São Paulo que foi a responsável por ter trazido os jogos de São Paulo, né? Tanto do ano passado quanto desse ano. Você foi, não foi atrás de outro, perdão. Você foi, né? Ou não? Então, eu era para eu ter ido no do ano passado já, no dos Packers e Eagles, e eu acabei não indo porque eu tinha recém saído do hospital, né? Eu tava aqui com um problema de saúde, eu acabei não conseguindo ir. Eu fui no desse ano, né? Dos Chiefs e Chargers. E, cara, é uma experiência absurda, porque eles trazem basicamente toda a operação de um jogo de futebol americano que eles fazem nos Estados Unidos, eles trazem no formato e no conceito, tudo igualzinho para o Brasil, né? Perdão. E acredito que eles fazem isso para qualquer praça que eles levam futebol americano fora dos Estados Unidos, né? Então eles se preocupam muito com a imagem do esporte quando é divulgado em outro país. Então é um evento muito bacana e pelo que esse cara falou, São Paulo tem ainda alguns anos pela frente de futebol americano, né? Então, se tiver outro jogo no Brasil, a gente vai ter 2 jogos no Brasil, tá? Um em São Paulo e um em outro lugar, que provavelmente vai ser no Rio de Janeiro, e faz parte do projeto de expansão da NFL em outros países, né? E é algo muito bacana, porque além de popularizar o esporte em outros lugares, aproxima o evento de muita gente que não tem condição de ir para os Estados Unidos para assistir um jogo lá, né? Por exemplo, eu não teria condição de ir para os Estados Unidos só para ver um jogo da NFL lá. Então, o fato de acontecer no Brasil é algo que com certeza vai trazer muito mais público para a liga. Gente que era tipo assim simpatizante, né? Vai virar consumidor, e isso é uma diferença absurda, né? Então é um passo muito importante e eu acho que tem tudo para crescer, sim, porque o brasileiro parece que não, mas eles falam que é o segundo maior público, depois do México, é o segundo maior público no mundo em simpatizantes do futebol americano, em torcida de futebol americano fora dos Estados Unidos, né? Então
é um mercado absurdamente amplo assim, e aberto para eles explorarem aqui, né? Boa. E assim, vocês provavelmente devem conhecer um pouco da cultura, né, do próprio americano, em acompanhar o futebol americano, os esportes americanos. Acho que o Zambrano ele não é tipster só da NFL, também dos outros esportes americanos, né? Uhum. E uma dúvida que eu tenho é em relação assim, o fantasy lá nos Estados Unidos é muito forte, né? Então tem muitas ligas de fantasy que você faz lá o draft lá no começo da temporada, e você monta com seus amigos, igual o Cartola aqui, é tipo Cartola. E pelo que eu percebo, o Fantasy está muito relacionado com as apostas também. Eu não sei se eu estou enganado ou não. Como que é essa relação do Fantasy lá com as apostas? Como que é a visão do americano lá das apostas esportivas? E assim, qualquer estado pode apostar ou só alguns estados que parece que cada estado tem uma regra, né? Como que é essa relação, lembrando? Você consegue explicar para a gente um pouquinho essa relação do Fantasy com as apostas? Como que é a cultura do americano em relação às apostas também? Primeiro, sobre o Fantasy e as apostas, dizem que se você tirar o Fantasy e as apostas, a audiência cai 80% de todos os esportes americanos. É muito enraizado isso de você ter uma ação não só de torcedor, mas ter algo pelo que assistir, entendeu? Antes era só o Fantasy, depois as apostas esportivas. Sobre a questão da legislação, mudou lá, foi regularizado, assim como no Brasil. Então, antigamente, você só podia apostar em Atlantic City e Las Vegas, embora o país inteiro apostasse em books ilegais. Hoje não, hoje é igual aqui, eles têm as próprias casas regularizadas, DraftKings, o caramba, tipo, a Pinnacle não está disponível nos Estados Unidos, alguns sportbooks são muito comuns para a gente, não são lá. Mas, em geral, parece muito com o mercado brasileiro nesse sentido. Na verdade, assim, conhecer sobre a cultura americana é importante quando a gente vai falar de apostas, sobretudo no trading, tá? Porque assim como a gente tem no futebol, camisas mais tradicionais puxam mais liquidez, né? Então, por exemplo, assim, tu vai ver um jogo dos Cowboys, os Cowboys não estão bem em relação a, digamos assim, a qualidade geral da liga, já não é mais aquele time que foi em outros momentos. Só que um jogo dos Cowboys puxa muito dinheiro, porque tem muita torcida, né? Então, quando a gente vai trabalhar, eventualmente fazer trading em algum jogo aí que envolve algumas dessas equipes que são mais tradicionais, mesmo que o time não esteja vivendo uma boa fase, vai ter mais dinheiro envolvido. Então, entender quais são os times mais tradicionais, quais são os melhores horários para você assistir jogo, para você apostar, né? Então, por exemplo, assim, às vezes um jogo... Exatamente. Né? Quando tem alguns clássicos lá também, muito mais gente que não torce para aqueles times para assistir e, consequentemente, para apostar também, né? Então, jogos em datas especiais, a gente tem, por exemplo, o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, que a Liga sempre coloca jogos importantes, assim, rivalidades mais clássicas, assim, nesses dias, né? No dia de Natal, no dia de Ação de Graças, né? Tem algumas datas pontuais, assim, que a gente conhecendo a cultura dos americanos, fica mais fácil para a gente encontrar os melhores jogos para poder colocar grana assim também, né? Cara, legal. Aproveitando, Tadioto, que você já mencionou essa parada aí que você já entrou no trading, explica um pouquinho da sua estratégia de trading, como que você faz essa abordagem aí na NFL, como que seria? Eu lembro, tá? Eu não sei se você tava nessa época com a gente, mas a gente dava uns pitaquinhos na NFL, isso lá atrás. Eu lembro que o Theo, o Felipe Fernandes também, às vezes o Tavares também estava com a gente. Eu não lembro se você já chegou a colar, mas às vezes a gente fazia alguns jogos assim, e a gente trabalhava muito descida, né? Então, por exemplo, o time tá lá, segunda para não sei quanto. Aí a gente ia falar, cara, ó, o time tá bem, tá? Ofensivamente tá bem. A gente ia lá, dava um back no time, um lay o adversário ali, e pum, descia e tal, se fazia o touchdown, excelente, pegava o lucro, pum, botava no bolso, fazia cash out e bala. A gente basicamente fazia isso, né? Como que é hoje para você? Sim. Essa é uma das principais estratégias que a gente tem para fazer trade no futebol americano. Basicamente, existem duas estratégias que eu aplico e que são as que funcionam, que é trabalhar mercado de over e under, né? E aí a gente pode abordar o mercado de over e under tanto por tempo quanto no jogo, né? Em jogos
de temporada regular é mais difícil trabalhar mercado de over e under por tempo devido à liquidez, né? Porque a gente não tem tanto dinheiro no mercado, mas pega os playoffs, pega o Super Bowl, vai ter dinheiro suficiente lá para poder fazer esse tipo de trade, né? Mas o trade mais usual assim no futebol americano é justamente no Moneyline, comprando drives dos times que têm a posse e tentar ficar a favor do time que vai converter, que vai pontuar naquele drive que ele está jogando, né? O que a gente leva em consideração? No futebol americano, diferente do futebol convencional, de outros esportes aí, um power ranking bem feito faz muita diferença. Então, tipo, esse trabalho que o Zambrano fez aí, por exemplo, de construir um guia das equipes antes da temporada começar, ele pode ajudar muito no que diz respeito a tu entender, antes do jogo começar, quais são as equipes que têm mais potencial de oferecer para ti uma movimentação que vai ser interessante para você estar a favor daquele time quando ele tiver a posse da bola, né? Então, coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Primeiramente, a qualidade do ataque, e aí a gente divide o ataque em ataque corrido e ataque aéreo, né? Entender como é que os times se comportam nesse sentido, porque muitas equipes, a grande maioria das equipes, na verdade, na NFL, eles não são completos o suficiente para ter um bom ataque corrido e um bom ataque aéreo, ou eles vão ter um bom ataque aéreo, ou eles vão ter um bom ataque corrido, né? Então, vai muito do estudo dos jogadores, né? Entender como é que casa essa relação aí de um bom quarterback com recebedores bons ou com running backs bons, né? Então, a gente estuda muito isso, né? Essa é uma das bases do conhecimento das equipes. E o outro fator que a gente leva muito em conta é a fragilidade defensiva do time que está defendendo aquela campanha ali, né? Então, quando a gente tem equipes que cedem muitas jardas, equipes que não têm uma boa marcação para se defender de ataques que têm um playbook mais extenso. A gente tem, por exemplo, algumas equipes aí, pode pegar o Kansas City Chiefs, que não começou muito bem, mas nas temporadas anteriores eram um dos times mais completos em relação à quantidade de jogadas, que eles tinham um repertório muito grande. Os Eagles é um time que tem um repertório muito grande. Os Bills, quando estão com o Josh Allen num dia bom, eles conseguem ter uma variedade muito grande de jogadas também. Então, tu pega essas equipes aí e começa a estudar quando que elas enfrentam defesas que não têm condição de segurar todo esse repertório aí, né? Então, por aí você constrói uma forma de trabalho onde, assim como no futebol, tu vai escolher as melhores equipes para estar a favor delas, né? E vai comprar momentos específicos do jogo onde essas equipes estão conseguindo evoluir dentro daquelas campanhas ali, né? E aí, fica posicionado até a campanha acabar. Se acabar em ponto, melhor, né? Se acabar com touchdown, melhor. Se acabar com field goal também é uma boa situação. Mas esse trade especificamente, ele é um trade muito mais tranquilo, muito mais, digamos assim, menos arriscado de fazer no primeiro tempo dos jogos, né? No segundo tempo, por exemplo, se tu tiver posicionado a favor de uma equipe, tu tomar um turnover contra a tua posição, tu vai derreter muito dinheiro, né? Lembro disso. Então, são critérios que a gente tem que levar em conta, mas assim, quanto mais a gente estuda a tática dos times, mais fácil fica de trabalhar esse tipo de método no trade, tá? Então, esse é o tipo de metodologia que eu aplico, tem funcionado muito bem, eu tenho tido muito sucesso fazendo isso, e assim, como eu falei para vocês, varia muito ali da liquidez que cada jogo vai ter, mas tem sido muito mais fácil porque a gente tem tido mais streaming dos jogos também, né? Um delay menor, então isso facilita bastante, porque com delay grande não tem como fazer esse tipo de trade aí, né? Então, basicamente esse é o meu trabalho no futebol americano. Show de bola. E passando a bola agora um pouco por Zambrano, não sei se você é mais do trade ou do pré-live. Não, nunca fiz trade na vida. Boa. Então, assim, na parte do pré-live, Zambrano, como que você faz para analisar um jogo? O que você leva em consideração? Se você leva mais parte estatística, mais parte subjetiva, né, do conhecimento dos ataques, das defesas, dos principais jogadores, né, os jogadores-chave.
E também, assim, como que você precifica um jogo, né? Como você precifica uma linha? Pô, esse time aqui é favorito, mas ele tem que ter um menos 8,5 de pontos de handicap. Esse daqui é uma zebra, vou apostar aqui nessa zebra porque eu acho que ele não vai perder por mais de 15 pontos, por exemplo. Como que você faz essa análise pré-live aí na NFL? Vamos lá do início que eu vou pegar um gancho no que o Tadeusz falou do Cowboys. Eu chamo de poder da grife. Isso aí existe em todos os esportes americanos. O Lakers é a grande vítima do poder da grife. Isso influencia diretamente no handicap. A linha nem sempre é reflexo das probabilidades reais. Aliás, quase nunca é. Ela é reflexo do que as pessoas querem apostar. Se as pessoas achavam que o Lakers do Doncic e do LeBron era um grande time, não eram, estatisticamente não eram. Eles foram favoritos contra um time claramente melhor, que era o Minnesota Timberwolves nos playoffs, perderam de 4-1. E aí, foi uma grande surpresa? Não foi uma grande surpresa. Só que o Lakers era favorito. O futebol americano tem isso. O Chiefs é um time disfuncional esse ano. Só que a gente está vendo o Chiefs ainda sendo supervalorizado nas linhas. E, eventualmente, na avaliação pública encontra a realidade, mas ela normalmente demora um pouquinho. Sobre a precificação, eu faço linhas projetadas há muito tempo. Então, eu tenho uma equação que me cospe o número que deveria ser a linha. Obviamente que as estatísticas, elas são começo, elas não são fim. Principalmente entender como elas são construídas, o que é aleatório e o que é sustentável a longo prazo. Por exemplo, estatísticas infladas regridem. Não dá para acreditar que um ataque é 120 de rating. Não é, ninguém é na história. Então, se a linha vai cuspir um 120 de rating, eu preciso fazer um ajuste nela para adequar a realidade. Mas é basicamente isso. Eu começo as linhas na semana 5, então nas 4 primeiras semanas é bem mais subjetivo. E a NFL, de qualquer forma, ela mostra muito curta. Então, o que os times mostraram em 3 semanas até o momento não é muito a realidade. Se a gente pegar as 3 primeiras semanas da última temporada, você vai ver grandes distorções em relação ao resultado final. E cada semana é uma oportunidade de se aprender um pouco sobre as equipes. Sobre a questão dos underdogs, eu sou mais um apostador de underdogs. O patinho feio que ninguém quer, normalmente eu quero. Os underdogs na NFL, eles têm muita relação com pontos situacionais. Boa parte das zebras da liga, elas são previsíveis. A mídia trata como um negócio que, nossa, o Cleveland Browns venceu o Green Bay Packers. Primeiro, o Cleveland Browns não é tão ruim quanto a galera imagina. O Cleveland Browns da última temporada era um time horroroso. O dessa temporada não é. O dessa temporada jogou bem. O Browns poderia ser 3-0, embora tenha sofrido um blowout contra eles. Então, ali era meio que previsível. Venceu o jogo, obviamente, não era tanto. Mas a chave é essa. Pré-live, você tem que ter sua linha. Você tem que saber o que a linha deveria ser. Não adianta você ficar olhando para a linha das casas e, eu gosto do favorito. Não, qual que é a linha? Qual que é a sua precificação? E você vai trabalhar a partir disso. Algumas vezes você vai errar, evidentemente. Show de bola. E assim, uma outra parte também que eu queria perguntar para vocês dois é assim, lá nos Estados Unidos, né, nos esportes americanos, o que o pessoal mais gosta nas transmissões, né, comentarista, é estatística. Né? Sempre aparece uma estatística ali, sempre vai aparecer o LeBron James, na NBA, por exemplo, o LeBron James, quando jogou com esse tênis, ganhou não sei quantos jogos, perdeu quantos... Enfim, são umas estatísticas meio mirabolantes, assim. E obviamente, nas apostas, a gente vai ter também as apostas em estatísticas, né? Os player props, tem também apostas para número de field goals que vai ter no jogo, número de touchdowns, número de conversões, recepções, enfim. É basicamente inúmeras possibilidades de você apostar, não só no vencedor em pontos, né, no over e under, no money line, mas também no mercado de estatísticas. Vocês trabalham na parte de estatística aí dos jogadores e do jogo ou ficam mais só na parte do money line, na parte aí dos pontos? Posso. Eu só trabalho com handicap. O total eu ainda não consegui desenvolver uma linha que seja boa o suficiente para que eu consiga acreditar nela. Ela melhorou muito nos últimos anos, mas o problema é que a liga muda muito. A gente teve mudanças na regra dos kickoffs, tudo isso influencia no total e em certa parte no handicap. Por exemplo, tem o conceito de números chaves na NFL. Uma linha de 3 ela é muito mais forte do que uma linha de 4,5. A 4,5 a 5 é um número quase nunca acontece diferença, entendeu? Só que os números chaves tiveram impacto depois que mudaram a regra dos extra points. O 6 hoje em dia é muito importante, antigamente não era. Então, hoje eu trabalho só no handicap, eu não trabalho tanto no jogador. Na verdade, eu não faço nem jogadores, nem totais. Só também pegando um gancho, você falou das estatísticas, eu divido elas em 3.
né? Existe a estatística descritiva, e ela não é tão forte. A preditiva, essa sim, que deve ser usada, e a cretina, que é igual a do tênis do LeBron James, que não tem nenhuma relevância. Ou o Kirk Cousins sofria disso. Kirk Cousins não ganha um Monday Night Football. A amostra de Monday Night Football de um quarterback específico é ínfima. Né? A mesma coisa do cara que treme nos playoffs. Eu não gosto desse conceito. O Lamar Jackson treme nos playoffs. Ele jogou 4, 5 playoffs na carreira, nem sempre foi culpa dele as eliminações. Então é um espaço amostral ridículo. Você vai acreditar que o jogador profissional que se sai tão bem na regular, ele de repente é ruim nos playoffs. Pelo amor de Deus. Eu acho assim, cara, a grande maioria do público que aposta em futebol americano no Brasil sofre muito dessa síndrome aí, tá? Segue muito as estatísticas do comentarista da TV, segue muito esse tipo enfim, como se fala, de prognóstico que os caras passam, e não faz a mínima ideia de como faz para diferenciar, o que existe essa diferença nos tipos de estatísticas, como o Zambrano acabou de falar, sabe? Para eles é tudo a mesma coisa, né? Então, nesse contexto aí, quando a gente começa a estudar, a gente passa a perceber que existe grande diferença quando a gente acompanha essa galera comentando, sabe que eles não fazem a mínima ideia de como montar uma linha, de como chegar numa linha justa para um determinado jogo, para uma determinada situação dentro do jogo. Enfim, a precificação do futebol americano ela é ainda muito no achismo, sabe? Não existe como existe no futebol, assim, um embasamento muito mais qualificado da galera que mexe com isso para conseguir chegar nos preços com uma certa lógica, sabe? Então, trabalhar o futebol americano, além de ter que explicar como é que o jogo funciona, às vezes, de ter que pegar a pessoa pela mão e mostrar assim, olha, isso aqui não tem como ser desse jeito por causa disso, a regra é assim, sabe? Então tem todo esse trabalho de educação, às vezes, que a gente tem que fazer com a galera que segue, para explicar para o cara que apostar nesse esporte é um pouco diferente relacionado a isso, entende? Então é um pouco mais trabalhoso no sentido de produzir conteúdo para futebol americano. Quem quer começar, daqui a pouco quem está assistindo aí quer começar, daqui a pouco a ter um grupo de futebol americano, a apostar, divulgar apostas sobre futebol americano, tem que ter paciência, porque tu vai pegar público de todos os níveis, sabe? Mas a esmagadora maioria não vai tratar o futebol americano como matéria de estudo estatístico para poder desenvolver aposta em cima desse esporte, sabe? Vai chegar muito com essa mentalidade do comentarista da TV, que vai te trazer essas estatísticas aí que na grande maioria não tem como ser utilizada, sabe? Mas falando um pouco de mercados aí, além de trading, eu também faço pré-live nos jogos, e obviamente estudar handicap dos times, ele é a base de tudo, porque a partir do handicap tu consegue chegar em outras situações também, que tu consegue construir apostas em outros mercados, né? O mercado de over e under, ele é um mercado que ele se baseia muito numa amostragem de maior longo prazo, né? Então, situações eventualmente envolvendo a época da competição vão influenciar nos mercados. Por exemplo, a gente tem uma situação que no início da temporada existe mais possibilidade da gente encontrar jogos over, por exemplo, no futebol. Quando tu pega o início de uma temporada, é mais difícil tu encontrar jogos over, porque os times ainda não encaixaram, digamos assim, né? No futebol americano, quando chega na metade da temporada, quando chega na metade pro final da temporada, tá no forte do inverno americano, que dificulta muito tu ter jogos over, entende? Uhum. Então, assim, a questão climática lá também pode causar um impacto muito grande, né? Tu vai ver um jogo em Chicago em dezembro, uma ventania fodida, tu não consegue... Isso influencia muito no jogo, sabe? É um fator, digamos assim, extra-campo, que
pesa demais, tu não consegue desconsiderar isso quando tu for analisar um jogo, sabe? E no mercado de props eu tenho melhorado bastante também, levando em consideração alguns aspectos relacionados à regularidade dos jogadores, tá? Porque um ponto que a gente analisa muito no futebol americano é em relação à saúde dos jogadores, né? No futebol americano, uma lesão, dependendo do cara que lesionar, pode afetar a equipe inteira, sabe? Então, só pegando um exemplo, por exemplo, o Joe Burrow machucou nos Bengals. O último jogo dos Bengals foi uma tragédia. O time não conseguiu fazer uma campanha decente no jogo inteiro. Então, e é um cara que tem problemas recorrentes com lesão, enfim, deixa o time na mão, já deixou o time na mão várias vezes. Então, a gente tem que analisar também a regularidade dos jogadores no aspecto físico, no que eles podem entregar e como o mercado precifica isso. Por exemplo, é muito ruim eu comprar jardas corridas do Saquon Barkley nos Eagles, porque é um cara que está muito visado, entendeu? Então o preço desse cara ele vai tomar muita chatada do mercado. Então eu tenho que escolher, além de separar os caras que estão indo bem, eu tenho que separar os caras que estão indo bem, mas que estão muito visados, que esse cara ele não vai ter valor, não vai ser EV uma bet nele ao longo da temporada, sabe? Então mexer com props é muito isso também, tu tem que rodada a rodada estudar o desempenho do cara nas últimas, estudar o adversário que ele vai pegar na próxima rodada, ver se ele vai ter uma marcação por zona, ver se ele vai ter uma marcação individual, como é que ele se comporta contra esses jogadores, e aí ver se aquela linha que a casa está oferecendo é uma linha ok para pegar, sabe? Então, assim, cara, se tu quiser estudar futebol americano para fazer só bet nesse sentido, aí tu não faz outra coisa na vida, cara, que é muita coisa. Tá um dos motivos pelos quais eu não faço jogador, porque deixa tudo muito mais complexo. Acho que uma dica geral para o mundo das apostas é tomar cuidado com o que todo mundo pode ver. O que todo mundo pode ver dificilmente tem valor de apostas. Falou bem. Eu acho que isso daí vale para o futebol, vale para tudo, né? Tá muito óbvio, né? E aproveitando aí esse gancho, uma coisa que eu queria perguntar, vou puxar aqui para o Zambrano aqui também. O Zambrano, como que funciona essa questão do volume de apostas reduzido? Por quê? Vou dar um exemplo aqui da minha área, né? Para a área no caso da NFL aí. Cara, NFL são praticamente ali 5 meses, né, com diversos jogos ali, basicamente ali ao mesmo tempo, né, acontecendo, né, além dos playoffs. Então, se a gente comparar com o futebol, é uma temporada extremamente reduzida. É praticamente assim, uma bateria de jogos ali toda semana, e meio que tudo acontece naquele curto espaço de tempo. Por exemplo, futebol, a gente vê aqui, cara. O Fluminense até ontem, né? Dando um exemplo agora do que a gente tá gravando. O Fluminense estava lá batendo eliminando o time grande no lá Super Mundial. No Super Mundial. E agora o Renato caiu pro Lanús aqui. Caindo pro Lanús aqui, né? Como que funciona essa questão aí do volume, né? Como que você alinha, né, essas ideias, as coisas acontecerem de certa forma muito rápida, né? Porque é uma competição curta, né, de espaço de tempo. E tudo acontece ali, basicamente uma rodada pode mudar tudo, né? A NFL é muito intensa, mas é de curto período, né? Então ela nem é o meu principal esporte e ela nem é o mais lucrativo, porque você não tem volume para fazer um lucro muito alto. A galera, inclusive, não entende o que é uma expectativa realista para um apostador de handicap. Por melhor que você seja, você vai errar 44% das suas apostas. Quer dizer que você estava errado. É a natureza do jogo. Um bom apostador vai fazer 56%. E a NFL é muito bem ajustada. As linhas são muito bem ajustadas, é um esporte que teve grandes apostadores ao longo do tempo, e grandes apostadores contribuem para tornar o mercado mais eficiente. Então a galera vai na ilusão de o futebol americano é fácil. Não, fácil é tudo que ele não é. Só pegando um gancho também do negócio da mídia, principalmente com os esportes americanos, o pessoal fala, brasileiro não presta e não entende nada, eu vou procurar a mídia americana. A mídia americana é igual a música do Titãs, é o idiota em inglês. Ele ainda é um idiota, mas como ele está em inglês, aí ele é mais inteligente que a gente. Não que não existam ótimos analistas, existem ótimos analistas. Em geral, eles não estão no mainstream da mídia americana, eles estão mais afastados. O pessoal faz mais um trabalho estatístico. O papel da mídia não é fazer grandes análises, o papel da mídia é vender narrativa.
Né? O time que ganhou é bom, o time que teve um blowout é ótimo, o time que tá 0-3 é uma merda. O apostador tem que sempre fugir disso, foge disso. Você tem que tentar entender o que o time é, fuja do hype. Algumas mentiras já começaram nessa temporada, inclusive. A gente já tá vendo times que estão ganhando jogos e não estão dominando ninguém. Então isso acontece. Mas a NFL, assim, ela é recompensadora, de fato, só que ela não é um esporte que você vai conseguir muito lucro ao longo do tempo pela eficiência do mercado e pelo volume. São poucos jogos, é o que você falou. Poucos jogos. Ô Zambrano, antes de passar para o Tadioto também comentar essa questão, né, no lado aí mais do trading, até aproveitando assim, quantas apostas como você tem um histórico aí de bastante tempo aí na NFL, quanto em média, assim, quantas apostas, assim, por curiosidade minha mesmo, você consegue fazer numa temporada aí? Entre 150 e 200, normalmente. Boa. Porque meu mercado é limitado, eu só aposto em... Ainda acho que eu faço mais aposta do que deveria, inclusive. Eu tenho o problema do Prime Time, não? Todo mundo tem esse problema. Eu quero assistir o Prime Time e apostar. Eu não tenho essa ânsia de apostar, não. Aliás, eu nunca gostei muito. Meu barato é analisar as equipes mesmo. Eu nunca fui um apostador viciado. Mas como eu escrevo os Prime Times, aí eu falo, não, eu tenho que ter o dinheiro em jogo, porque eu estou escrevendo, eu estou fornecendo algo aqui. Eu pretendo parar um pouco com isso, eu pretendo avisar no pessoal, eu não estou apostando isso aqui não, vocês usem o texto para avaliar os times, tudo. Então eu acho que o meu volume é até um pouco maior do que deveria. Mas é o que dá para fazer, assim, não tem muito mais que isso. São 16 oportunidades de aposta por semana, basicamente. Isso no começo, depois vai reduzir porque os times entram de bye week. Então não é muita coisa. Boa. No beisebol, peraí, rapidinho, só para completar. O beisebol, por exemplo, eu giro 2.000, 2.200, aposto por ano. Aliás, esse ano foi horrível. E outra coisa para falar, que o Tadioto falou, a pontuação é sazonal também. Isso acontece no beisebol por conta das estações. Ele está bem correto com isso, e isso é algo ignorado pela grande maioria dos apostadores. Então, eles vão ver a pontuação reduzir ao longo de uma temporada, porque historicamente ela reduz. Boa. Para você, Tadioto, manda essa questão aí também. Então, eu ataco nas duas frentes, né? Eu faço punching e faço trading também. Então, no punching, a realidade do volume ela é muito importante, né? Tu não consegue, a longo prazo, fazer com que uma metodologia se justifique se tu não conseguir volumar ela, né? Então, o que acontece é o seguinte... Eu tive que sair basicamente só dos handicaps, tive que entender um pouco mais do over e under, tive que entender um pouco mais dos props para poder volumar mais entradas. Perdão, tomei ruim na garganta. Para poder volumar mais entradas ao longo da temporada, justamente eu comecei a explorar outros mercados aí, e é bastante desafiador, porque como o Zambrano falou, é uma liga muito ajustada, é uma liga que tem... tu conseguir encontrar valor nos preços muito difícil, e às vezes tu vai pegar uma rodada para analisar, na rodada inteira tem 2 jogos ali que de fato tu consegue encontrar valor nas linhas, sabe? Então é bem difícil essa questão aí. Os props, eles estão muito ligados a, como eu falei, a regularidade dos jogadores, então tem alguns jogadores que eles têm um bom histórico, eles têm um bom retrospecto, mas eles eventualmente naquele jogo específico eles não conseguem entregar nem metade daquilo que a gente imaginava, então tem muito a ver com os confrontos, né? E nesse sentido de conseguir volumar, atrapalha bastante o fato de que às vezes tem que abrir mão de entradas de maior valor para conseguir volumar. Uma solução, e eu ainda não encontrei a base ideal para fazer isso, uma solução é tu ter um backtesting, tá? É tu ter uma base para tu poder simular entradas e entender como é que uma determinada metodologia performaria se tu aplicasse ela ao longo de uma temporada. Enfim, isso aí pode ajudar bastante. É uma solução para quem não consegue ter um grande volume, para uma liga que não permite, né, tu ter um grande volume assim como é o futebol americano, né? Mas a minha solução principal foi basicamente ter ido para o trading, né?
porque no trading eu não me preocupo necessariamente com volume, eu me preocupo em fazer o melhor trade possível quando eu estiver fazendo trade, né? Então, a minha base de lucratividade na NFL justamente é qualificar cada vez mais o meu trading e conseguir extrair o máximo de valor possível em cada trade que eu me posiciono dentro do mercado, né? E aí, nesse sentido, a questão de fazer jogos de prime time aí, como o Zambrano falou, elas fazem mais sentido pelo fato de ser um jogo isolado, e aí ele vai ter mais liquidez, aí ele vai ter mais audiência, vai ter mais gente envolvida ali, né? Então, esses jogos, geralmente, eles são mais interessantes. Óbvio, vai ter rodadas que os jogos de prime time são todos uma porcaria, né? Tu vai ter que pegar um jogo, escolher um jogo ali de 14 horas ali, onde vai ter 8, 9 jogos ao mesmo tempo e tentar pegar um jogo bom ali, que tenha duas equipes que atraiam mais liquidez para poder trabalhar. Mas assim, assim como no futebol, eu me concentro em equipes que são, digamos assim, mais promissoras ao longo da temporada, né? Que eu sei que daqui a pouco, se não tiver algum titular disponível, a equipe não vai cair tanto de produtividade, né? Que são equipes que tenham, que sejam mais completas no que diz respeito a repertório de jogo, né? Que sejam equilibradas ofensiva e defensivamente, né? Isso é muito importante. Então, basicamente, o meu trabalho ele também passa por isso, né? E assim que eu consigo ter lucratividade trabalhando numa liga que não oferece tanta... que é de tiro curto, digamos assim, né? Então, é por aí que eu trabalho. Boa, bem legal. Uma outra dúvida que eu queria perguntar para vocês dois, na verdade não é bem uma dúvida, mas assim, qual é a percepção de vocês em relação a uma posição específica, né, do futebol americano? A gente tem basicamente o quarterback, que é o cérebro do ataque, é ele que vai definir junto com os técnicos, né, de ataque, coordenador ofensivo, quais serão as jogadas, ele que vai colocá-las, ele que recebe a bola primeiro, né, seja do center ali, ou seja um snap mais afastado, seja para passar a bola para o running back, a bola sempre vai passar por ele e as jogadas sempre vão passar pela cabeça dele, porque, enfim, é um jogador extremamente importante, né, para quem não conhece muito bem, como se fosse um camisa 10, só que um camisa 10 ainda mais importante, vamos dizer assim, né. Qual que é como que o mercado enxerga, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo do Kansas City Chiefs, tem o Patrick Mahomes, que é o principal quarterback da liga. Se na próxima rodada, lesão no Patrick Mahomes vai ficar fora da temporada, quanto que o mercado mexe ali no favoritismo do Chiefs para vencer um Super Bowl, por exemplo, né? Essa hora chega a cair muito, de 2 para 10, passa a ser zebra, ou dá para manter ainda assim, e se dá para trabalhar oportunidades assim, né? Por exemplo, tá no meio do jogo lá, o quarterback recebe uma pancada muito forte, você vê ele saindo pela sideline, se dá para antecipar alguma coisa de longo prazo, ou fazer um trade ali no próprio jogo, vou pegar aqui um lay Chiefs, enfim, dá para trabalhar assim também, nessas mais especulações de lesão de jogador, e como que o mercado ele acontece, né, nessas situações de lesão. Eu começo? Fala. Eu acho que uma das maiores falhas de precificação é justamente o quarterback. O quarterback é a posição mais importante, eu acho que de qualquer esporte. Como você falou, tudo passa por ele, pelo menos na parte ofensiva. Agora, as pessoas não sabem precificar corretamente a ausência dos quarterbacks. Primeiro, que nem toda ausência é igual. Nem toda ausência é igual. Existe o contexto do reserva, mas existe principalmente o contexto da equipe. Algo que a gente tem aprendido, isso eu bato na tecla há anos, é que a equipe é muito importante ao redor do quarterback. Você tira o Daniel Jones do Giants e coloca no Indianapolis Colts, ele parece o Peyton Manning. Você coloca o Russell Wilson no Giants, ele parece o Daniel Jones. O time é importante. A mídia tem, não, o Daniel Jones é injogável. Não, você tem os 20 quarterbacks que no contexto certo eles são jogáveis. Você tem uns 5 ali que realmente eles vão atrapalhar a sua equipe, você tem uns 5 que melhoram a sua equipe. Em geral, as pessoas não têm... Primeiro, qualquer lesão em qualquer esporte, você tem que transformar em pontos na linha de handicap. Quanto vale um jogador para a linha de handicap? E, por experiência, por observação, eu sei que, por exemplo, um Patrick Mahomes vale 4 pontos. Então, ele não é 12 pontos. Principalmente porque a reserva é jogável. É ruim, mas é jogável. Não é nem um absurdo. E tem um fenômeno também. As pessoas tendem a supervalorizar lesões de curto prazo e a desvalorizarem lesões de longo prazo. O que acontece? O quarterback saiu, não vai jogar o próximo jogo. Normalmente, no contexto certo, o reserva é uma boa aposta. Os times jogam bem com o quarterback reserva nos primeiros jogos.
No entanto, aí as pessoas veem, pô, reserva tá jogando bem, o time ganhou 2, 3. Aí elas passam a acreditar que aquele é o novo nível da equipe. Não, existe um motivo, o cara ser o quarterback reserva. Ele é mais limitado, em geral, ele é mais limitado que o titular. Então as falhas dele vão ficando expostas ao longo de uma temporada. E aí ele tem o declínio e os times começam a vencer o reserva. O Jake Browning, que assumiu no lugar do Joe Burrow agora, jogou uma temporada bem, no mesmo contexto. Ele substituiu o Joe Burrow, levou o time nos playoffs, caiu nos playoffs, porque ele é limitado. Ele é o reserva, não é o Joe Burrow. Então, é uma oportunidade muito boa, mas diferente do que as pessoas pensam, é uma oportunidade muito boa para você apoiar o time com o quarterback lesionado. E ao mesmo tempo que na NFL, enquanto o quarterback recebe toda a importância, as pessoas tendem a desvalorizar outras posições. Então, às vezes, você tem lesões em grupo em setores. Lesões em grupo são muito preocupantes. Por exemplo, lesões em grupo na linha ofensiva. Já é difícil você ter uma linha ofensiva efetiva. Você ter reservas efetivas para várias posições é quase impossível. Então, normalmente, isso gera uma piora muito grande das equipes que acaba passando batido porque não ganha manchete. Eu escrevi o jogo do Jets contra o Buccaneers na última semana. Tudo bem, o Buccaneers estava ganhando uma margem ampla durante boa parte do jogo. Mas o Jets tinha um ponto situacional favorável e os Buccaneers tinham lesões em grupos. Os Buccaneers estavam sem 3 titulares da linha ofensiva. Então, a galera, o Buccaneers ganhou os 2 jogos, o Jets pareceu ridículo, tal, vamos apostar no Buccaneers. Mas ali era uma boa oportunidade para explorar. Acabou que o Jets de fato cobriu, a gente quer quase venceu, inclusive. Embora a trajetória do jogo não deixasse cair. O Jets com quarterback reserva, que é um dos raros casos que a reserva é melhor que o titular. O Tyler Taylor é melhor que o titular. Então... geralmente, assim, existem equipes que têm jogadores titulares muito parecidos com o nível dos reservas, aí foi o que o Zambrano citou. Nesse tipo de situação, se tu não sabe a qualidade que o jogador tem, se tu não sabe mensurar a qualidade daquele jogador que está titular naquele momento, tu não vai conseguir entender o estrago ou o eventual estrago que faria se esse cara lesionasse, dependendo de quem vai assumir no lugar dele. Mas tem 2 exemplos aqui nesse sentido aí, que são interessantes, quer ver? Há 2 temporadas atrás, quando o Aaron Rodgers se transferiu do Packers para os Jets, ele machucou na pré-temporada, se não me engano. E ele ficou fora a temporada toda, né? Ele teve uma lesão do tendão de Aquiles, ele teve que operar, inclusive, ele ficou fora da temporada do que seria a primeira temporada dele nos Jets. Quando ele se transferiu dos Packers para os Jets, todos as bookies colocavam os Jets como um time para pegar playoff, né? Devido a essa contratação aí do Aaron Rodgers, que na época, apesar de já veterano, né, ainda tinha condição aí de fazer pelo menos 1 ou 2 temporadas em alto nível. Ele machucou e o reserva dele, naturalmente, não conseguiu dar conta e os Jets acabaram, se não me engano, em terceiro na divisão deles, né? Não conseguiram pegar playoff, enfim, foi muito aquém do que era esperado. Então, essa foi uma situação onde a ausência de um jogador importante mexeu bastante no destino da equipe ao longo da temporada, né? Mas pegando um outro exemplo, por exemplo, que aconteceu agora nessa temporada aqui, o Brock Purdy machucou na rodada retrasada, na semana 2, e ele não jogou na semana 3 pelos 49ers. O que acontece? Essa lesão meio que assustou o mercado e mexeu bastante na linha do 49ers nesse jogo contra os Cardinals aí. O que acontece é o seguinte, o 49ers ele é uma equipe muito mais equilibrada no que diz respeito aos outros jogadores titulares da equipe, que fazem com que a ausência do quarterback, que não digamos assim, o nível dele para o reserva, é uma diferença grande, mas não se faz sentir tanto devido ao equilíbrio da equipe, ao conjunto que o time tem para suportar a ausência de um jogador importante. Então, assim, nesse tipo de situação, vale a pena ainda você trabalhar daqui a pouco, que nem eu não trabalhei punter nesse jogo, tá? Aliás, acho até que eu peguei um handicap -2 pro 49ers aqui, que acabou não batendo. O 49ers ganhou de 1 ponto de diferença só. Mas no trading tu vai fazer esse jogo aqui,
a mudança de estilo de jogo do time praticamente não existe, né? Porque o repertório de jogadas que o time costuma usar, o playbook se mantém praticamente o mesmo. O cara que entra na vaga do QB machucado, ele vai tentar pelo menos executar as mesmas estratégias que o time tem treinado para conseguir alterar o menos possível da performance do time, porque o resto do conjunto continua o mesmo, sabe? E é um time que tem um conjunto muito equilibrado. Então, nesse tipo de situação aqui, a ausência de um titular específico não vai pesar tanto. Já tu pega, por exemplo, ali os Bengals, que o Zambrano citou aí, a ausência do Joe Burrow pesa muito no desempenho da equipe, porque é o cara que dita o ritmo do jogo, é um cara que ele vai chamar basicamente todas as jogadas importantes do time, e o cara que entra no lugar dele não consegue ter esse mesmo nível de performance para chamar as mesmas jogadas, porque não tem o braço que o titular tem, né? Então aqui vai fazer bastante diferença. Então, quanto mais a gente conhece os jogadores, quanto mais a gente entende o peso de um desfalque, de precificar, como o Zambrano falou, precificar em pontos a ausência de um jogador, mais sentido faz a gente ficar de fora, eventualmente, quando tem um jogador importante lesionado ou alguma situação assim. Você mencionou um bom exemplo do 49ers, que é um time funcional contra um time disfuncional do Bengals. O que aconteceu? O Bengals já não era um bom time com o Joe Burrow. As 2 vitórias dos Bengals nas 2 primeiras semanas foram completamente aleatórias. Eles deveriam ter perdido para o Cleveland Browns, deveriam ter perdido para o Jacksonville Jaguars. Aí o que aconteceu? Os Vikings deixaram uma impressão ruim com a derrota contra o Falcons no Monday Night Football. Aliás, jogos de prime time criam impressões em excesso nas pessoas. Então, as pessoas viram os Vikings sendo derrotados pelos Falcons. O Bengals ganhou os 2 jogos. O Jake Browning uma vez levou o Bengals para os playoffs. O Bengals atual é horroroso. Esse time do Bengals é horroroso. Então, não teve jogo. Não teve... o contexto da equipe é importante. Num time funcional, num time disfuncional. O time disfuncional vai ser muito afetado. O Joe Burrow era um aspecto bom do Cincinnati Bengals. O Brock Purdy é um bom quarterback, eu defendo essa tese desde quando ele entrou, não acho que ele é produto do sistema, mas o sistema é funcional. Então o Mac Jones conseguiu suprir bem a ausência do Purdy. Boa. Galera, agora fazendo uma pergunta aqui, dentro do assunto, mas saindo um pouquinho da NFL. A gente sabe que existem também o futebol universitário. Vocês apostam em futebol universitário? E aí eu também adiciono mais uma curiosidade minha aqui, tá? Não pesquisei exatamente para perguntar para vocês. Obviamente, chama futebol americano, tá? Mas existem ligas fora dos Estados Unidos, né? Além, claro, do que eu estou mencionando aqui do universitário, ou não? É exclusivamente por lá que existe uma liga profissional? Tá. Primeiro sobre o universitário, não aposto, eu sou um apostador, assim como eu sou um apostador de NBA, não de basquete, não um apostador de MLB, não de beisebol, cada liga tem o seu contexto próprio. O futebol americano universitário tem mais de 100 equipes, então eu não tenho tempo hábil para entender tudo isso, algumas regras são diferentes, como o Tadioto falou, é importante conhecer as equipes, conhecer o mercado americano, esse aí eu não conheço do college. Então, eu acabo não me envolvo em college, nunca me envolvi. Sobre ligas fora dos Estados Unidos, antigamente tinha a NFL Europa, mas não deu certo. Ela passou 2 anos, era para servir como uma base de talentos para a NFL principal, né? Hoje em dia, eu acho que tem 2 ligas independentes nos Estados Unidos, além da NFL. Eu acho que a UFL, tinha a XFL também, mas acho que ela acabou. Enfim, a volta e meia tem algumas tentativas de competir, de pegar aí jogadores da NFL. E tem ligas amadoras ao redor de todo mundo. No Brasil a gente tem ligas também, tudo. Mas eu só aposto na NFL mesmo. O college é muito lucrativo. Para quem entende de college, ele é muito lucrativo. Mas eu não sou um desses. É um trabalho muito grande. A NFL já é um trabalho grande, o college é um trabalho maior ainda. Para que me serve o college? Geralmente eu acompanho os playoffs do college porque ali estão os prováveis drafts da temporada seguinte, né? Então, tu já tem uma base mais ou menos para entender o que podem ser os roster da próxima temporada, isso aí ajuda um pouco, né? Basicamente, a gente tem
os times que ficaram pior posicionados na temporada anterior, uma disputa grande ali pelas primeiras escolhas do draft, então saber basicamente ali mais ou menos quem é que são os calouros que têm mais potencial para a próxima temporada te ajuda em certo nível a conseguir construir um power ranking para a temporada seguinte da NFL, mas é basicamente só isso que eu acompanho o college, assim. Primeiro que, como o Zambrano falou, são muitos times, não tem como tu ter uma análise qualificada, até porque, comparado com a NFL, o nível de informação disponível que a gente tem do college é muito inferior à informação da NFL, né? E assim, é algo realmente para especialista, tá? Se o cara acompanha, sabe onde procurar, conhece basicamente a história das equipes, porque tem também no college tem universidades muito tradicionais, né, que tem times que jogam college que quase sempre estão figurando ali entre os principais, né? Então, quem acompanha de fato, quem estuda a temporada regular, provavelmente tem aí uma boa possibilidade de fazer dinheiro, tá? Até porque a temporada do college ela é mais extensa, porque tem mais times, né? Tem mais possibilidade de fazer apostas, enfim. Mas é uma liga que não tem dinheiro, né? Comparado com a NFL, se for fazer trade, não tem como fazer trade no college porque não tem dinheiro lá, né? O dinheiro do futebol americano está concentrado na NFL. Então, nesse sentido, para mim, não faz sentido trabalhar no college, sabe? Muito mais por causa disso. Quem sabe um dia, né? Talvez. Quem sabe um dia o Steak Cheia monta uma equipe de especialistas aí só para acompanhar o college aí faça sentido. É tipo a copinha aqui, então, Eu ia falar isso, exatamente. Tipo e tem se na NFL isso já é relevante, você saber contra quem foram construídos o número, porque é o que eu bato eu sou um apostador de estatística, mas você tem que contextualizar qualquer estatística, principalmente começo de temporada. Algumas equipes foram beneficiadas por uma tabela fácil. No college isso é muito mais relevante, porque primeiro que não é uma liga só, são várias conferências, algumas se enfrentam durante a temporada, então isso tem relevância inclusive para o draft, que o Tadioto falou. O atual quarterback do Chicago Bears, em geral, só enfrentou equipes fracas no college, então ele desempenhou bem contra uma concorrência de menor nível, né? Se é preditivo para o futuro dele na NFL, eu já não sei, mas para o college, quando você aposta, ele perdeu para as equipes mais fortes. Então, se os caras pegassem os números do Caleb Williams contra a faculdade de menor expressão e acreditassem contra a Notre Dame, ele ia ter um desempenho semelhante. Isso não aconteceu. Ele foi humilhado por Notre Dame, inclusive. Tanto que na NFL o homem tá tomando um couro agora. Exato. É o Chicago Bears, né? O Chicago Bears é onde o quarterback vai para morrer. E você torce pro Chicago Bears? Você tem aí atrás? Tem atrás aí, ó. Chicago Bears. Torcedor do Chicago Bears. Eu senti isso na fala, hein? Tu vê quando o cara bota muito sofrimento na declaração, é porque ele tem um envolvimento passional. Aproveitando, a gente entrou nessa questão aí de torcida e tudo mais, obviamente, como vocês acompanham, o Zambrano aí, muitos esportes americanos, Tadioto também acompanha muito NFL. Eu queria saber de vocês se vocês têm algum time e também um jogador preferido. Eu vou falar, meu jogador preferido da NFL, para um cara que acompanha pouco, chama-se Paul Crewe, que foi um cara que acabou sendo aí preso e montou um time na cadeia, né? Eu tô brincando, cara. Vocês já assistiram Golpe Duplo? Golpe Baixo, perdão? É o Adam Sandler no filme, tô brincando, cara. Eu tava falando sério aqui, não, mas brincadeiras à parte, o pouco que eu assisti da NFL, eu gostava muito do Aaron Rodgers. Por quê? Porque eu achava muito legal que ele corria. E eu achava muito interessante que ele pegava a bola do nada e ele saia correndo. E aí também, por aquele lance inesquecível do Hail Mary, né? Hail Mary. Joga pro alto e reza. Então, tipo assim, um cara que conhece um pouco. Então, basicamente, assim, era um cara que eu achava muito legal, mano. Eu achava muito legal esse fato dele ser um cara mais móvel ali, né? Porque não é isso, não é o que a gente vê em todos os quarterbacks, pelo menos pelo meu entendimento totalmente leigo. É o meu time da NFL. Eu gosto muito dos Packers.
muito por causa do Aaron Rodgers, mas eu quando eu comecei a assistir NFL, eu peguei o finalzinho do Brett Favre, que foi um QB sensacional, assim, e ele tinha como que se diz? Copiando o Galvão Bueno, ele era um cara arrojado, ele era um cara que tinha saía a coisa da mão dele assim, que era alguma coisa, ele tinha um recurso diferente dos outros, né? E depois, na época do Aaron Rodgers também, foi o cara que foi o grande rival por muito tempo aí do Tom Brady, né? Na época que o Tom Brady estava no seu auge, né? E apesar de não ter conseguido fazer frente, obviamente, né? Mas foi assim que eu comecei a gostar dos Packers. Eu acho a história da franquia muito massa, e eu acabei começando a acompanhar regularmente futebol americano por causa dos Packers, então tenho um carinho muito grande por esse time aí, e basicamente não gosto de nenhum outro. Esse é o meu time da NFL, assim, o time que eu mais acompanho e que eu olho notícia, que eu tento me informar assim bastante. E tem aqui em Porto Alegre um grupo de amigos que a gente sempre assiste os jogos dos Packers aqui, que são fãs também, então são cabeça de queijo, então, são realmente cabeça de queijo. Exatamente, é muito bacana, cara, é muito bacana. Então, esse é o meu time preferido na liga. O Packers tem uma das maiores torcidas no Brasil. Sim. E é interessante. Não, desculpa, fala. É interessante que é a única franquia que não tem um dono, né? Eles ainda se mantêm como meio um clube associativo, assim, né? Eles são a galera de Green Bay lá meio que pegou o time para si, assim, e é como que se diz assim, é um produto local lá da região do Wisconsin, lá onde o time tem sede. E é uma cidade bem pequena. Sim. O caso do Packers é curioso dele ter muita torcida no Brasil, porque o que traz torcida normalmente é título, é dinastia. Então o Chiefs tem uma torcida que é nova, não existia. O Patriots tem uma torcida muito grande no Brasil. O Giants tem alguma torcida por ter ganho 2 títulos recentes, e contra o Tom Brady, inclusive. Mas o Packers não. O Packers ganhou um título nos últimos 30 anos, mas mesmo assim ele angariou uma base de fãs bem grande. Rival do meu Chicago Bears, que deve ter 3 torcedores no Brasil inteiro. Eu sou torcedor das equipes de Chicago. Eu comecei com o Bulls. Assim como o Tadioto falou das transmissões do Luciano do Vale na NFL, eu era mais novo. Isso era bem no começo dos anos 90. Foi quando o Bills teve 4 vice-campeonatos seguidos. O Buffalo Bills conseguiu perder 4 Super Bowls seguidos. Mas eu peguei a NBA do Luciano do Vale com o Chicago Bulls. Então não tinha como ser diferente naquela época. E aí, pelo Bulls, eu fui pegando os outros times de Chicago. Então, no beisebol, eu torço pro Cubs. E na NFL, eu sou um torcedor do Chicago Bears. Mas o legal de você ser apostador é que você acaba adotando algumas equipes e elas vão mudando ao longo das temporadas. Então, o 49ers, por muito tempo, eu falava, eu sou um torcedor secreto do San Francisco 49ers. Apostava muito, inclusive, deu minha única derrota de Super Bowl 49ers. Então, perdi um pouco da paixão com o 49ers. Mas isso acontece, você vai adotando equipes ao longo da temporada. Ser apostador é muito legal por causa disso. Você tem a oportunidade de conhecer todos os times, não só o seu time, e de torcer para todos os times. Por exemplo, eu aposto frequentemente no Green Bay Packers, não tem problema nenhum. Aposto contra o Chicago Bears, inclusive, muitas vezes. Pior que torcer pro Chicago Bears é torcer pro Miami Dolphins, né? Deixa eu contar uma história. A tristeza do eu fui assistir Miami Dolphins e Patriots, acho que 2022, eu acho. Não, na verdade foi 2019. Foi na minha lua de mel. Eu tava lá em Orlando, vamos descer para Miami para ver NFL, né? Aí era o Tom Brady, né? Então, quero ver o Tom Brady também, né? Porque o Tom Brady tava no auge e tudo mais. E falei, tá, mas eu vou como tá na casa do Miami Dolphins, vou torcer pro Miami Dolphins. Vou torcer. Era no estádio antigo dos Dolphins ainda, não era no Hard Rock. Era no Hard Rock. Não, era no Hard Rock. Já era no Hard Rock. Aí eu falei, pelo menos um touchdown eu quero ver do Dolphins, né? Pra torcer pra eles, pelo menos um touchdown. Aí começou o jogo,
só touchdown do Patriots, só touchdown do Patriots. Terminou 43-0 esse jogo, 43-0. Eu lembro um lance já no finalzinho do jogo. Eu acho que o Patriots já tá bem relaxado na defesa. O quarterback do Miami Dolphins, eu não lembro bem, que acho que era o Ryan Fitzpatrick na época. Lançou a bola, não tinha marcador nenhum. O cara tava sozinho na endzone, o wide receiver, era só ele, a bola foi na mão dele. A hora que o cara lançou, eu falei, agora é touchdown. Já levantei para comemorar. O cara bateu a bola na mão dele e caiu. O cara dropou sozinho, velho. Eu levantei e xinguei como se fosse torcedor brasileiro, né? Ô, seu filho da... Vai tomar... Xinguei assim, velho. Aí um cara atrás de mim aí, brasileiro, que morava lá, falou assim, você não viu nada desse time. Esse time aqui é horrível. Então, pelo menos você não torce pro Dolphins, ô Zambrano. Tem essa. Era o Josh Rosen. O Fitzpatrick que entrou durante o jogo. Eu fui puxar o jogo. 43-0. 43-0. Eu lembro que eu fiquei muito triste. 4 interceptações. Exatamente. Foi péssimo esse jogo. E, assim, entrando já para a parte final aqui do nosso boteco, e falando também em estatística, tem uma estatística muito legal do Zambrano, né? Que dos últimos 18 Super Bowls, são 17 greens, né? Você só teve, inclusive acho que o green, o red foi acho que recente, acho que foi passado retrasado. Foi esse dos 49ers aí. Exato. Eu queria saber de você, Zambrano, como que você, essas apostas que você fez, considerando só o mercado de handicap, de 2 média ali, ou você também deu uns pitacos, esse vai vencer, uma hora um pouquinho mais baixo favorito, ou é tipo só de 2? Porque se for realmente só de 2, é uma estatística absurda aí de Super Bowl, né? Realmente dá para ver que você manja muito aí das apostas no jogo mais visado aí da temporada, basicamente, né? Não, eu tenho a do handicap, eu errei 2 vezes. E o vencedor eu só errei uma vez, né? Nesse meio dos vencedores tiveram muitos underdogs também, tiveram algumas odds elevadas, inclusive aquele Super Bowl do Denver Broncos Carolina Panthers. Denver Broncos era underdog, o Carolina Panthers uma das maiores estupidez da história. Aquele time de Panthers era uma fraude completa. O parte foi sorte, porra. No começo, principalmente, parte é sorte. Se eu soubesse que eu ia acertar, eu acertei 16 antes de errar 17, aí depois acertei o último. Pô, tá milionário. Era só passar no Super Bowl todo ano e ir dobrando a cada ano. Então, parte foi sorte, mas eu gosto de pensar que, principalmente nos últimos 10, 12 anos, tem grande parte de habilidade. O Super Bowl em si não é um jogo muito difícil, não, porque normalmente ganha a melhor equipe de fato. O problema é que a galera não consegue identificar, né, quem é a melhor equipe, e tem o peso da narrativa, é muito forte, tudo. Mas ele é um jogo que você tem 2 semanas para pensar em quem vai ganhar o jogo. A motivação dos 2 times é idêntica. E, basicamente, você tem que descobrir se o time é uma fraude ou não, se o que eles construíram durante a temporada é ou não uma fraude. Teve um Super Bowl muito icônico do Philadelphia Eagles contra o New England Patriots, porque entra no backup quarterback. Era o Nick Foles, o quarterback do Eagles, o Carson Wentz tinha machucado. E a galera ficou nessa loucura de... Só que o Tom Brady, ele era muito legal, porque o Tom Brady ganhava quando tinha o melhor time e perdia quando tinha o pior time. Ele era fácil de você olhar no Super Bowl. Ele levou times muito disfuncionais ao Super Bowl, ele levou times horrorosos ao Super Bowl. O Eagles era muito melhor que o Patriots, mas é o Nick Foles. Mas calma aí, o Nick Foles já jogou 8 jogos seguidos. Pô. Agora a gente tem uma amostragem de 8 jogos que o ataque não mudou muito com o Nick Foles. E o Eagles era underdog de 4,5 pontos naquele Super Bowl. E ganhou incontestável. Super Bowl. Então, o Super Bowl em geral não é um jogo muito difícil, não. Aquele que eu errei do 49ers, eu faria aquela aposta 100 vezes. Eventualmente, eu erraria. Agora, o 49ers, estatisticamente, é um dos maiores times da história. E o Chiefs, que hoje todo mundo está descobrindo que é limitado, já era limitado. Naquele ano eles já eram ano passado, esse ano também são. O Patrick Mahomes é um ótimo quarterback, eu não estou aqui para dizer o contrário. Andy Reid é um ótimo head coach. Agora o Chiefs perde talento a cada temporada, o que é o natural. A NFL é feita de ciclos, é muito difícil ser relevante na NFL por tanto tempo. Por isso que a carreira do Tom Brady ela é tão fenomenal, porque ele manteve o time competitivo ano a ano. O Mahomes também mantém um time competitivo, mas existe uma diferença entre um time competitivo e um time de elite. O Chiefs não era nem naquela temporada, não era no ano passado também, muito menos nesse ano. Então, basicamente, mas é algo que eu me orgulho bastante do Super Bowl, porque é uma curiosidade, dá para falar. Pô. Agora eu tenho as sequências negativas. Eu nunca acertei um jogo no Brasil, eu sou 0-2. Aliás, eu tava lá também, tá? Já tinha muita gente lá e a gente nunca veio. Pois é. Realmente é difícil de se encontrar lá, porque é uma muvuca grande assim. Mas
Pro próximo a gente vai combinar e vai fazer uma resenha lá. Eu falo. Uma coisa que o Zambrano falou que assim é muito certo é o seguinte: um time que foi nota 7 nessa temporada é muito mais fácil ele ser nota 5 na temporada que vem do que ser nota 9, tá ligado? Isso. Ele chegar no topo na NFL é muito difícil, mas se manter lá é mais difícil ainda, sabe? Então a concorrência é muito grande e os times que foram mal numa temporada, eles têm muita condição de se reforçar para melhorar na próxima temporada. Então o time que tá bem para se manter lá em cima é muito difícil, né? Tem aquela questão do gap do dinheiro, né? Porque tu não consegue, para tu poder pagar melhor um jogador, tu tem que eventualmente abrir mão de contratar jogadores melhores, né? Tu tem essa questão do fair play financeiro lá, digamos assim, que é um ponto que faz a liga ser muito competitiva ano a ano, né? Então eles já têm essa questão do dinheiro aí que facilita muito nesse sentido. E, cara, uma coisa que eu acho que com certeza o Zambrano levou em consideração para poder acertar tanto o resultado de vencedor de Super Bowl é analisando os playoffs de cada liga, porque tem muito time que cresce absurdamente no playoff, né? Tem time que ele joga a temporada regular meio que aos trancos e barrancos e chega no playoff e dá aquela crescida absurda, assim, né? Enfrenta adversários mais difíceis, geralmente o time que pega o wild card, dependendo da divisão que ele vem, ele vai pegar adversários muito mais difíceis pela frente, às vezes ele vai ter que vencer times melhores que ele ao longo dos playoffs para poder chegar no Super Bowl, né? Então, daqui a pouco, olhando os jogos de final de conferência, tu começa a ter um background muito importante para poder analisar um Super Bowl, sabe? Então, assim, se tu olha com olho clínico, não com olho de torcedor, mas com um olho de analista mesmo, de apostador, os jogos de playoffs, as finais de conferência, sobretudo, vai te trazer muito material, muito background para tu conseguir identificar quem que é realmente o time que tem mais condição de vencer o Super Bowl, se aquela linha de handicap tá justa, entender quais os hits que o dinheiro dá no mercado, no sentido de o time que é mais hypado, o time que tá mais na mídia e o time que tem de fato mais qualidade para ganhar, sabe? Então isso tudo é uma percepção que a gente vai criando ao longo do tempo, muitas vezes se ferrando indo pro lado errado, sabe? Então, tipo assim, eu consegui melhorar muito a minha análise, principalmente nos jogos de pós-temporada, levando muito em consideração isso aí, sabe? Então, acho que é um fator aí que o Zambrano já tem muito calejado aí na trajetória dele como apostador na liga e faz muita diferença lá no final. A derrota é um ensinamento também. Isso vale para apostas em todos os esportes, porque cada aposta que você perde, ela vai te dar uma lição. Nem sempre você perde e deveria perder. Algumas vezes está certo e perdeu. É a natureza do jogo, isso acontece. E você falou da amostragem dos playoffs, a amostra recente ela sempre fornece muitos dados de como o time está jogando. Então, mas tem que fugir um pouco também da vitória. A galera gosta muito disso. Eles acham que o time que venceu mereceu vencer. Nem sempre. Vitórias, eu falo isso uma vez, eu li uma análise, eu sempre cito isso. Era cretino, obviamente, mas o cara falou, o time tá melhor que o outro time e o recorde de vitória mostra isso. Não, o recorde de vitória só mostra que eles ganharam mais jogo, ele não fornece nenhuma evidência. Ele induz a um pensamento, que pode ser perigoso, mas ele não fornece nenhuma evidência, tem que ir muito além disso do que olhar. Tanto que as casas dão de bom grado lá, os últimos 5 jogos. Não diz nada, porra, não diz nada, sem contexto não diz nada. Boa. E para essa temporada, falando em análise, esse olho mais clínico, vamos dizer assim, né? Quais são os seus palpites? Assim, eu quero saber do Zambrano e do Tadioto, assim, começando pelo Zambrano. Quais são os times que vão chegar e vão ir longe, que podem surpreender? O principal favorito, na sua opinião? E também comenta um pouco das fraudes que eu vi que você é muito bom de identificar, né? Essas fraudes desses times que a mídia coloca em cima, estão hypados, mas não quer dizer nada. E depois também quero saber do Tadioto quais são os principais favoritos aí para essa temporada. Sobre as fraudes, tem uma série de artigos minha lá na Casa do Apostador, identificando fraudes. Aí eu peguei as 3 ligas americanas e apontei algumas equipes dos últimos anos como exemplos e o porquê que elas eram fraudulentas. O Lakers foi o exemplo
da NBA. A NFL teve 3 exemplos muito claros, um ainda não foi descoberto como fraude, os outros ficaram evidentes nos últimos anos. Sobre perspectivas para essa temporada, eu quero dizer que no guia não está indo bem o time que eu apontei como campeão. Acertar o campeão antes da temporada é algo muito difícil, fiz isso 2 vezes só, o Buccaneers e o Rams. Mas era o Steelers, os Steelers estão jogando mal. Eles estão jogando mal, eles ganharam 2 jogos, eles poderiam ser facilmente 0-3. O que essa temporada está um pouco atípica. A impressão que eu tenho é que os times que eram ruins, em sua maioria, continuam ruins. Diferente do que o representante de outro falou, é verdade. Muitos times melhoram muito de uma temporada para outra. A dinâmica da NFL é essa. Mas esse ano parece que quem era ruim é ruim. Alguns são um pouquinho melhores. Agora, boa parte dos times que eram bons também são ruins, o que é fascinante. Tem muita gente ruim. O Philadelphia Eagles não está jogando bem, o atual campeão. Não está jogando 3 bem. jogos e poderiam ser 0-3 também. Eles deveriam ter perdido para o Chiefs, ainda bem que não perderam porque eu tinha o Eagles. Deveriam ter perdido para o Rams, e aí eu tinha o Rams. E fiquei muito triste com o final do jogo. Contra o Cowboys eles venceram, mas foi um jogo muito mais parelho, principalmente porque a gente descobriu que o Dallas Cowboys é horroroso. Nas 2 semanas seguintes a gente descobriu que o Dallas Cowboys é um time fraco. Então o ataque tem apresentado problemas. Alguns times vão melhorar, eventualmente vão melhorar. Mas, por exemplo, o Eagles tem apresentado problemas, o Chiefs está bem evidente que eles estão apresentando problemas. Quem eu achei que se destacou nas 3 primeiras semanas, apesar de ter perdido para o Browns, eu acho que o Packers é um time mais forte do que eu já esperava um time forte. Mas a defesa é fantástica, a defesa é muito boa. E o ataque, tudo bem, ele oscilou um pouco, mas ele deve se recuperar. O Baltimore Ravens, apesar dele estar 1-2, ainda acho que é o melhor time da liga. Eu acho que o Ravens está bem à frente dos outros. Mas perdeu para o Bills. Não perdeu. Ele perdeu lá na coluna de vitória e derrota, ele perdeu. Mas ele massacrou o Bills. Aquilo lá foi um acaso tremendo. Aliás, teve uma estatística. Quando um time lidera por 14 pontos, faltando 5 minutos, e correu para mais 140 jardas, o retrospecto da NFL é 277 vitórias e 1 derrota, que é a do Baltimore Ravens. Então, não dá para dizer que aquilo foi uma derrota legítima. Perderam para o Lions, que é um time melhor do que eu esperava. Eu achei que a saída dos 2 coordenadores impactaria mais, mas quem me chama muita atenção? O Ravens me chama atenção, o Packers me chama atenção. Acho que o Rams está jogando muito bem, é um outro erro meu, esperava uma queda do Los Angeles Rams, que não aconteceu. Sobre as fraudes, aí tem uma birra, a galera acha que é birra, mas não é, tá muito bem explicado, inclusive, lá no Identificando Fraudes. Não é que eles são um time ruim, eles claramente não são um time ruim, mas o que eles fazem é muita sorte e nem tanta habilidade. É o Buffalo Bills. O Bills não é um time de elite, não existe um time de elite com uma defesa tão vazada quanto a do Buffalo Bills. Isso remonta da última temporada. O Bills da última temporada é uma anomalia estatística, eles tiveram saldo de turnover de mais de 24, isso é 10 acima do segundo colocado em saldo de turnovers. Historicamente, os times que lideram a liga em saldo de turnovers, eles perdem 2 vitórias e meia na temporada seguinte. Isso aparentemente não vai acontecer com o Bills, porque é uma tabela fácil, já está 3-0. Mas o porquê que eles eram anomalia? Porque os turnovers não são tão preditivos. Os turnovers, em geral, são aleatórios. É óbvio que interceptar uma bola exige talento do jogador. Forçar um fumble também existe talento. Recuperar um fumble é completamente aleatório. A taxa estatística da liga é 40%. A galera fala, mas o time tem um talento. Mentira. Balela não tem talento algum de recuperação de fumble. Isso não existe. Já foi provado diversas vezes que não existe. Você tira essa sorte dos Bills dos fumbles, eles são um time menos impressionante do que pareceram no ano passado e do que parecem nesse início de temporada. Agora eles continuam muito sortudos. O saldo de turnovers do Bills nesse começo de ano é mais 3. Eles já recuperaram 2 fumbles e tiveram uma interceptação no jogo contra o Dolphins. Dito isso, quem estiver assistindo isso aqui, contra o Saints, eles devem, talvez eles são menos 17 no handicap. Eu não estou falando para apoiar o Saints, mas tem um pé atrás com o Buffalo Bills, porque parece mais sorte do que capacidade de fato da equipe. E o Eagles é uma fraude bem óbvia pelo que apresentou nos primeiros jogos da temporada. Uma coisa que é interessante da gente analisar é o seguinte: o número de turnovers de um time ele é quase sempre proporcional ao número de big plays que ele consegue fazer, porque é o seguinte, os quarterbacks eles forçam muito jogadas, né? Então, no caso do Josh Allen nos Bills, é um jogador que ele tenta, em grande parte das vezes, ele tenta fazer uma jogada além daquilo que é necessário dentro do jogo, sabe? Ele força muita jogada longa, ele força muita situação que
facilita para o time adversário interceptar ele. Então, esse tipo de situação aí, em boa parte das vezes, vai fazer com que seja, digamos assim, pouco confiável estar trabalhando situações de posse de bola dessa equipe, sabe? Porque é muito arriscado estar posicionado a favor de uma descida do time que o cara vai forçar uma bola de 30, 40 jardas, sendo que ele não precisa fazer isso. Às vezes ele tá terceira para 5 e ele força uma bola de 30 jardas, cara, para que isso, sabe? É tipo assim, é um modus operandi, é um estilo de jogo, uma estratégia da equipe, né, que expõe ao risco, às vezes, mais do que o necessário, sabe? Então, quando tu vê um comportamento assim, naturalmente, esse time ele vai estar mais exposto a cometer mais erros, né? Então, nesse sentido aí, gera uma instabilidade na equipe que para apostar não é assim tão interessante, para fazer trade nesses times não é tão interessante, quer ver? Ó? Times que eu gosto de fazer trade, que eu acho que vem bem para essa temporada, por exemplo, os Buccaneers, eu acho que tem uma possibilidade aí de chegar bem, tá? Estão 3-0 até aqui na temporada e apresentam um jogo assim mais seguro do ponto de vista de não se expor tanto a tomar tantos turnovers. Claro que não pegaram assim adversários de alta dificuldade até aqui na temporada, mas conseguem fazer um jogo equilibrado, né? Não tem uma das defesas top, mas também não tem uma das defesas mais vazadas, então é um time que preza pelo equilíbrio, assim, daqui a pouco pode chegar. Os Colts, para mim, são uma surpresa, eu não imaginava os Colts jogando o que estão jogando até aqui. Ganharam alguns jogos aí, ganharam pelo menos um jogo aí contra os Broncos, eles ganharam muito mais no vacilo do adversário do que na própria competência, né? Mas é um time que coletivamente, assim, tá rendendo muito mais do que esperava. Eu, por exemplo, não esperava que esse time fosse jogar tudo que tá jogando, e os Chargers também estão o jogo que a gente viu em São Paulo aqui foi um jogo de extrema competência do time, sabe? Aproveitando as situações que o adversário deixou, sempre que tinha possibilidade de executar uma jogada para ganhar terreno em situações importantes, momentos importantes dentro do jogo, o time conseguiu, sabe? Então eu acho que assim é um time que tem bom potencial para chegar longe nessa temporada, né? E eu concordo com o Zambrano aí que os Eagles, os Chiefs tá já na temporada passada já estava meio que caindo a máscara, assim, né? Então esse ano é meio que uma consolidação de um time que vem caindo bastante de nível aí, né? O Patrick Mahomes é um excelente jogador, mas é basicamente só ele, né? O ataque dos Chiefs, ele se resume à qualidade do Patrick Mahomes. A gente vê que tem muita situação aí que em jogos que ele desempenha bem, mas que ele tá sem parceria ofensivamente, né? Então são situações assim que a gente precisa levar em consideração, né? Os Lions eu já imaginava que viessem bem nessa temporada, estão conseguindo fazer um grande jogo, um grande início, né, de temporada regular, e eu tô muito junto com o Zambrano que os Ravens eram o time, assim, para mim seria o principal favorito para chegar num Super Bowl, tá? Mas a situação dos Ravens aí de ter perdido dois jogos aqui nessas primeiras 3 semanas vai fazer com que o time precise ser mais efetivo aí nos próximos confrontos para poder recuperar essa pontuação aí e chegar forte nos playoffs. Mas acho que sim, é um time que vai ainda chegar nas cabeças aí nessa temporada. Boa, rapaziada. Cara, muito obrigado por todo o conteúdo. Vamos chegando aqui ao final do nosso boteco. Eu aqui que sou um cara que conheço muito pouco aí do esporte e também, obviamente, da liga, né? Como o Zambrano falou bem, né? não aposto em basquete, né? Aposto em NBA, né? Também tem essa questão aí da NFL. E assim,
Cara, absorvi um conteúdo muito foda e tenho certeza que todo mundo que tá assistindo esse boteco aí também vai chegar redondo aí para seguir nessa temporada aí com várias dicas importantíssimas. Zambrano, primeiramente, muito obrigado aí pela tua presença, obrigado por aceitar o nosso convite. E, cara, além, né, do que a gente já mencionou lá no início, que vai ter o guia aqui que o Zambrano fez aí sobre a NFL, também comenta aí onde você deixa esses palpites seus, se é gratuito, se é pago, tanto faz. Aí depois a gente coloca aqui na descrição também. Obrigado mesmo, meu velho. Não, eu que agradeço, achei bem produtivo, bem legal o programa. Antigamente a minha resposta seria só tô lá na aposta 10, olhem lá que volta e meia sai dica, mas hoje em dia, na verdade, eu tô em um monte de lugar. Então, tem o guia, que foi uma parceria da VB Consultoria com o ProFootball, esse é comercializado, tá no valor de R$30. As dicas de NFL que eu faço e dos outros esportes americanos, a gente vai ter o começo dos playoffs do beisebol em seguida, estão no Aposta 10, no site do Aposta 10, volta e meia no canal, tem um novo canal lá, tudo. E eu escrevo artigos para o Casa do Apostador. Então, semanalmente, ou deveria ser, pelo menos a regularidade, né? Nem sempre é possível. Mas tudo que é mais sofisticado, assim, igual identificando fraudes, tudo isso acaba sendo passado para lá, porque tem mais tempo tem um espaço melhor para desenvolver. Embora eu não tenha Instagram, dicas minhas no Instagram vocês podem achar lá no ProFootball e na VB Consultoria. No ProFootball, as de NFL, na VB Consultoria, a MLB e provavelmente a NBA quando começar. Embora eu quero reiterar aqui que a NBA, por mais que eu faça, não é uma liga que eu goste. Né? E não é uma liga que eu tenho tido muito sucesso nos últimos anos. Então, mas vocês podem ver lá também. Mas é isso, estou nesses lugares aí. Boa, show de bola. E você, Tadio, também, obrigado aí novamente por esse convite, né? Um convite diferente aqui que você pode participar agora falando eu que agradeço. Fora extra futebol, né? Extra futebol, agora do futebol mesmo, né? Mas obrigado mesmo aí e deixa suas redes aí onde a galera pode pesquisar teu conteúdo, tanto futebol americano, mas também futebol normal, bola redonda. Conteúdo gratuito sobre futebol americano no meu Instagram, @StakeCheia, também lá no meu canal do Telegram, Telegram t.me/StakeCheia. E tem um grupo, né, um grupo fechado exclusivamente para futebol americano, né? Lá eu trago entradas pré-live todas as rodadas, trabalho handicaps, trabalho over e under, trabalho props de jogadores. Em média, são de 15 a 20 entradas por rodada que eu mando lá, né? Com os props de jogadores aumenta um pouco, mas obviamente eu não beto em todos os jogos, né? Eu busco ali os jogos que têm mais valor, então eu faço isso sempre nas segundas-feiras, então eu pego as linhas geralmente quando abrem, né? Nas casas de apostas, que é onde eu tenho uma efetividade melhor. Então, na segunda-feira eu trago as entradas para semana seguinte, né, que começa na quinta. Na quinta a gente tem um jogo e daí a grande maioria dos jogos são no domingo, né? Então eu passo as entradas pré-live para a semana seguinte. E quem está no grupo também faz trade comigo nos jogos de prime time. Então eu abro uma live sempre quando eu estou fazendo trading nos jogos de horário nobre, e a galera que está lá no grupo faz trade junto comigo, a gente troca ideia lá, é sempre muito bacana. A gente não falou aqui nesse boteco aqui, a gente não falou de 1% do que dá para falar de futebol americano, já tem muito conteúdo sobre isso e sempre tem coisa nova para a gente comentar, né? Sobre as equipes, sobre estratégias, sobre escalações, enfim. É um tema que gera muito conteúdo, né? E esse grupo é justamente para a galera que tem interesse em focar nessa modalidade. Então, quando a gente está trabalhando lá, a gente não fala de outro esporte, a gente só fala de futebol americano, e é uma troca de ideias muito rica, recomendo a todo mundo aí que quiser, pode deixar o link aí também. É R$69 a mensalidade, e a gente vai até o Super Bowl acompanhando, e quem quiser assinar aí a temporada toda aí no Pix tem um desconto lá, então vale muito a pena. Quem quiser aproveitar aí, vai pegar a temporada inteira junto comigo aí até os playoffs, até o Super Bowl, a gente vai fazer juntos. Beleza? Show de bola! E também agradecer o meu host aqui,
Jonas Caetano, quer trazer alguma coisa aí? Alguma percepção, Jonas, para a gente fechar? Não, só agradecer mesmo o Zambrano, o Tadioto. A princípio a gente estava entrei em contato com o Zambrano, o Gabi com o Tadioto, deu certo nessa junção, né? Fazer um boteco. Foi muito bom. Foi muito produtivo. Acho que vocês dois aí colocaram pontos extremamente importantes ali de análise, de entender a cultura do esporte, calendário, favoritos, fraudes, enfim. Então foi muito legal o bate-papo. E acompanhe o trabalho então do Zambrano, do Tadioto, que vocês vão estar bem servidos aí para começar nesse esporte, acompanhar melhor aí a NFL. Obrigado aí pela participação. E obrigado, Gabica, aí, por mais um Boteco do Clubão junto com você aí. Valeu, meu querido. Obrigado. Todos os links estão na descrição, incluindo também o link da Betfair, que vai estar no comentário fixado aí para vocês criarem sua conta e apostar na NFL. Valeu, tamo junto, até a próxima.